intercedendo, buscando a presença de Deus e principalmente nos preocupando uns com os outros. Sabe, queridos, as pessoas aí fora do mundo dizem sempre assim, né? Ah, fulano lá está com problema. E aí dizem aquele ditado, rema, rema, né? Cada um com seus problemas. Mas aqui, nosso desafio é que a gente seja diferente. É que a gente seja uma família. Que a gente seja mais do que simplesmente pessoas que congregam no mesmo lugar. Que nós venhamos a ser realmente um corpo. E o corpo é assim. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Que nós possamos ser assim. Que nós possamos estar sempre com as mãos estendidas. Eu sei que eu já repeti isso, eu vou repetir até que a nossa igreja realmente não apenas ouça, mas comece a colocar em prática. Que cada um de nós esteja sempre com as mãos estendidas, dizendo, posso te ajudar? E que a gente realmente se ajude em amor uns aos outros. Que não venha a ser por algum interesse qualquer, que não seja por amor. Que nós possamos construir, que nós possamos respirar e viver uma atmosfera de amor. Que o único sentimento que haja entre nós seja o amor. Não importa as diferenças. Hoje pela manhã, quando o missionário, o pastor Tiago, esteve falando a respeito das igrejas da Europa, países cultos, países que têm uma qualidade de vida, uma assistência social, queridos, a Europa é tremenda nesse ponto. Todos têm um ótimo plano de saúde, atendimentos em hospitais, todos têm belas casas, todos têm bons salários, nível de estudo muito alto. Mas na hora que o missionário estava aqui falando, o verso que veio no meu coração foi que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriaria. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui na nossa igreja. Nós precisamos passar para os pequenos que estão aqui embaixo. Nós precisamos ensinar para as pessoas que estão ali fora que Deus os ama. Mas como nós podemos demonstrar esse amor de Deus? Através das nossas vidas. Se você não viver o amor de Deus, a mensagem que a gente vai falar, fala sobre santidade. Mas eu gostaria que, além da santidade, você vivesse o amor de Deus. Não aqui nas quatro paredes. Não numa reunião, num culto, em um encontro, em um pequeno grupo, não importa. Eu gostaria que você vivesse o amor, a misericórdia, a graça, a santidade de Deus é lá fora no seu dia a dia. É um desafio, queridos, tão grande. Mas é disso que esse mundo está precisando. Esse mundo está se enchendo de rivalidade. Esse mundo está se enchendo de drogas. Esse mundo está se enchendo de pessoas que tiram uma vida por, desculpem até a gíria, por mirreca. Uma vida não vale nada. Mas nós precisamos mostrar que uma vida vale mais que o mundo todo. Não é para a gente viver um evangelho preso aqui dentro. Não é para a gente viver um evangelho artístico. Nós precisamos viver um verdadeiro evangelho que brilha nesse mundo em trevas.
É isso que tem faltado nesse mundo. Querido, vamos nos colocar em pé, nós vamos fazer a nossa leitura. Hoje não dá nem para acompanhar na Bíblia, tá? E nós vamos fazer, por quê? Porque são versículos em livros diferentes, em posições diferentes. Então nós vamos estar lendo 1 Pedro capítulo 1, verso 16, e depois nós vamos ler 1 Coríntios no capítulo 6, o verso 12, e novamente 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52. Nós vamos ler todos a uma só voz, ok? Os 3 versículos. Nós vamos ler todos a uma só voz. Vamos lá? Não é bem fácil, a gente já sabe até decor, né? Vamos lá? Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O outro também é bem conhecido, 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 12. Vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E o terceiro e último versículo também, que a gente conhece bem e que fala a respeito do arrebatamento. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 52. No momento, numa Bíblia fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? O tema desta noite que estaremos meditando, 3 aspectos da santificação. E eu vou pedir, deixa eu ver aqui para a irmã Dalva estar orando, intercedendo pela nossa mensagem desta noite. Orante. Querido Pai, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome, Deus, para louvar e bendizer, Senhor Deus, o teu santo nome. Agora, nesse momento, Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, que nós possamos abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvir e entender, Senhor Deus, e compreender a tua mensagem, Senhor Deus. Ó Pai, que através do pastor, Senhor Deus, o Senhor venha por meio do Espírito Santo falar, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos entender e compreender, Senhor. E eu quero te pedir pelo bem, Senhor, perdoe os meus pecados e as minhas falhas, Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, cada vida, cada família aqui representada. Que nós possamos sempre estar te buscando e te servindo, ó Pai. São essas vezes que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, a igreja pode sentar. 3 aspectos da santificação. Bom, todos nós, né, sabemos o que significa ser santo, né? Se a gente perguntar aqui na igreja, na EBD, até para as crianças, né? Então, o significado de santo significa aquele que é separado. Okay? O significado de santo é separado. E é interessante que eu achei também este outro significado no dicionário. No dicionário Micaelis está escrito lá: que vive na lei de Deus. Santo é aquele que vive na lei de Deus. Qual é mesmo a lei de Deus? Qual que é? Qual? Qual que é, irmãos, a lei de Deus? A Bíblia. Onde é que está a lei de Deus? Na Bíblia. Por isso, volto a insistir, a dizer para os irmãos: leiam a Bíblia, meditem na Bíblia. Você quer ser santo? Comece lendo a Bíblia. Na Bíblia você vai aprender muitas coisas que somente Deus pode te ensinar. Outra coisa, não deixe de vir a EBD. Pastor, eu só tenho domingo para dormir um pouquinho. Durma de tarde. Dorme de tarde. Não deixe de vir a EBD.
porque é na EBD que a gente aprende o quê? A Bíblia. Eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer. Oh, gente, como o tempo está escasso, como o tempo está curto. Eu acho que estão enganando a gente, porque o dia não tem mais 24 horas, não é possível, passa muito depressa. Mas eu gostaria que você dedicasse um pouco do seu tempo para aprender da palavra de Deus. Porque olha, a gente tem tempo para ler Face, para ler e-mails, para navegar na internet, para procurar, para ir aqui, para ir ali, e não dá tempo de vir a EBD. Então é um desafio. Outra coisa, culto de quinta-feira. Gente, como tem gente ficando em casa. Tudo bem, eu não vou dizer que você está em casa sem fazer nada, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas cada vez que você vem aqui, prestar um culto a Deus, em comunhão, é uma vitória. Sabe quem foi derrotado quando você vem aqui? O diabo, Satanás, que é o nosso inimigo. E quando você fica em casa, sabe quem é que fica triste? Jesus. Jesus fica triste, porque Ele queria que você estivesse aqui. Deus fica triste. Não diz o Salmo 133, 1? Que fala? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos fiquem em casa. Vivam em luz. É isso que Deus quer. Eu estou com um projeto aqui no meu coração que eu estou segurando, da gente começar a fazer durante a semana pequenos grupos de estudos. A gente vai levar estudos, você vai convidar pessoas da sua família, pessoas, né? Não é bom a gente alcançar os nossos familiares, mas por enquanto eu estou segurando, porque a gente não consegue reunir um grupo de quinta-feira. Então eu estou segurando. Eu queria que você que gosta de não apenas ficar aqui vivendo o Evangelho aqui dentro, mas você que gosta de viver o Evangelho lá fora, eu gostaria que você estivesse orando por esse projeto do seu pastor, da gente começar a fazer pequenos grupos aqui na nossa igreja, da gente começar a ter pequenos grupos de evangelização, de estudo, de edificação, enfim. Comece a orar. Ok, santo significa aquele que é separado, que não está misturado, aquele que é puro. É interessante que Deus, Ele tem um sonho. Quando Deus fez o mundo, que Deus projetou, no coração dele, Ele tinha um sonho de ter um povo santo. Deus sonha em ter um povo santo. Deus sonha em que a maioria das pessoas tornem-se santos. Por isso, Deus dá ordem explícita. Às vezes a gente lê lá em 1 Pedro, quase lá no fim da Bíblia, e a gente pensa, porque vocês lembram qual foi a primeira frase do versículo de 1 Pedro? Quando Pedro escreve, porque está, lembram? Porque está escrito. Aonde? Ali, Levítico, capítulo 11, verso 45. A gente vai ler só a parte B aí, que está estampado. Está dizendo: para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou o santo. Kadosh é a palavra que Deus usa aqui. Então nós vamos estar vendo esta noite 3 aspectos da santificação. O primeiro aspecto da santificação é o aspecto da santificação posicional. O que é isso, pastor? Eu me posiciono, eu quero ser santo. Para isso eu vou acatar a ordem que está em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, que ele diz lá: sejam santos. Então eu me posiciono como alguém que quer ser santo.
Mas para que eu possa acatar esta ordem, primeiro precisa acontecer algo na minha vida. O que é? Eu preciso crer. Como é que eu posso acatar uma ordem de alguém em quem eu não acredito? Em quem eu duvido que exista? O pastor Tiago, hoje pela manhã, falou que um dos maiores grupos que existem na Europa é o grupo dos ateus. Quem são os ateus? Pessoas que não acreditam em Deus. E isso já começou lá no paraíso. Faz tempo já que existem pessoas que duvidam de Deus, que não acreditam em Deus. O pastor contou até um testemunho de uma criança, ele falou a idade, eu não me lembro, que faz um ano que está lá e que hoje não acredita em Deus e vai sempre para a igreja. É interessante que nem todas as pessoas que são membros de igreja creem em Deus. Ou se creem em Deus de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que vem à igreja porque acha que se não vier, Deus castiga. Então essa pessoa quer um Deus carrasco. Tem gente que crê que não tem, até aquele dizer por aí, não vou nem falar o que eu penso dele, mas que para vir à igreja, se não é por amor, é pela dor. Se você estiver com dor, Luzia tem dinheiro. Lá é a Santa Casa. Tem igreja quase em frente, né? A PIB fica quase em frente à Santa Casa. A Memorial fica quase em frente, Luzia. Mas o lugar de você curar a sua dor é no hospital, com médico. Porque quem crê num Deus que só dá cura, quando fica curado, faz o quê? Larga Deus. Por isso que a gente vê por aí muitas pessoas que dizem assim para você: eu já fui crente. Você já ouviu essa frase? Eu já fui crente. Você é da Igreja Batista? Eu já ouvi muito aqui no nosso bairro. Já ouvi bastante pessoas, a gente anda às vezes por aqui. Eu já ouvi várias pessoas dizerem: você é daquela Igreja Batista, aquela que fica na ladeirinha? Eu já fui lá, eu já fui até de lá, já fui batizado lá. Pessoas que entram aqui por causa da dor. Quando cura, vai não. Então nós temos que ter alguns critérios para crer em Deus. Mas somente aquele que crê em Deus vem à igreja. Esse não abandona Deus. Esse jamais se separa do amor de Cristo. Aquele que realmente crê. Porque hoje em dia também, queridos, está havendo uma demanda muito grande de pessoas que puderem. Por isso que eu até falei logo antes da mensagem: qualquer problema que você tiver com algum irmão da igreja, antes de você sair da igreja, antes de você mudar de igreja, antes de você desconjurar toda a igreja, procure o seu pastor. Porque tem muita gente abandonando a igreja porque tem problema com o irmão. Aquele irmão é falso. Aquela irmã não vale nada. Aquele ali vive fazendo isso. Aquela lá vive fazendo aquilo. Procure o seu pastor. Ou talvez até antes de procurar o seu pastor, olhe, coloque seu joelho no chão e ore. Mas para acatar a ordem da posição, da santificação posicional, para se tornar santo, a primeira coisa que você precisa ter é crer. Porque somente quem crê em Deus torna-se santo. Não com medo, mas por amor. E também todo aquele que crê faz o quê? Toma a posição de
Filho. Não é isso que está escrito em João capítulo 1, verso 12? Mas a todos os que receberam, a saber, aqueles que creram em seu nome, foi dado o quê? Direito de serem filhos de Deus. Queridos, somente começa a se tornar santo, somente toma a posição de santo quem é filho de Deus. Então primeiro você tem que crer, e crendo você se torna filho. A partir daí, porque o bom filho faz o quê? Obedece o pai, mesmo que o pai não seja bom. Não é? Olha, meu pai não é bom, mas eu sou um bom filho, então eu obedeço. Agora imaginem quem tem Deus como pai. Deus é bom o tempo todo? O tempo todo? Deus é bom. Deus é bom. Não importa quanto a gente não seja bom, Deus é sempre bom. Por isso, confie nesse Pai, acredite nesse Pai, siga o que esse Pai está pedindo para você. Porque Deus é bom. O terceiro destaque, que a gente vai dar é que todo aquele que crê, todo aquele que recebe, que se torna filho, acaba também recebendo um nome. E isso é notório na vida da gente, é incrível, né? Alguém faz alguma coisa errada, algum de nós aqui, tá? Qualquer um aqui está propenso a fazer uma coisa errada. Aí uma pessoa de fora diz o quê? Você viu o que aquele sujeito fez? E o outro diz, e é crente. Tem um nome. Tem um nome. Você que se torna, você que crê em Deus, você que se torna um filho, você passa a ter um nome, que é o nome de crente. Tudo que você fizer, a gente está acompanhando aí na televisão aí do pastor, que foi assumir lá a comissão de direitos humanos. Misericórdia, que confusão. Mas por quê? Porque ele é crente, e ele foi e falou algumas coisas, a opinião pessoal dele. Eu sei que a gente não é a favor, mas qual foi a primeira coisa que falou? Olha lá, um crente falando isso. Porque nós temos um nome. Nós temos um nome que as pessoas colocam, as pessoas nos rotulam. A gente sai com um rótulo, com exceção de que você esconda a sua crença. Mas eu não creio que você consiga. Então sempre nós temos esse nome. Por isso a gente toma a posição de santo. Porém, a gente crê em Deus, a gente tem a posição de filho, a gente recebe o nome, mas a gente continua no mundo. Por isso que a gente tem que ter uma posição diferente. Queridos, ser santo nesse mundo é remar contra a maré. Aliás, eu não digo nem remar, porque remar a gente está num confortável barco. Eu digo que é nadar contra a maré. Porque como é difícil. As coisas do mundo, elas se apresentam assim para nós de uma forma terrível. E é o segundo aspecto que a gente vai ver. Mas vamos recordar um pouco desse aqui. Olha, para a gente aceitar, acatar e obedecer a ordem que está implícita ali em 1 Pedro capítulo 16, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que crer. Ao crer, tomamos a posição de filho. Ao tomar a posição de filho, nós recebemos um nome, porém Deus diz que é para a gente continuar aqui. Tudo isso acontece na vida quando você resolve ser santo. Separar, não quero mais saber das coisas do mundo. Aí chega o segundo aspecto da santificação, que é a santificação
experimental. E aí entra, inclusive, aquele segundo verso que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Quando você toma posição de santo, você continua tendo todas as coisas do mundo ao alcance das suas mãos. Então estão ali, ó, as mãozinhas esticadas. Está tudo ali ao alcance das suas mãos. É interessante que Deus poderia ter colocado anjos com espada de fogo, guardando o fruto, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não podia. Mas Ele não fez. Ele deixou aquele fruto ao alcance das mãos do primeiro casal. Deus também não cortou aquele pé. Olha, essa pé de fruta aqui, esse fruto não vai mais crescer, vai ser uma figueira seca, não vai mais dar fruto, não. Deus deixou ali ao alcance das mãos. Assim como acontece isso conosco hoje. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai e escreve assim, ó: tudo é lícito, tudo é lícito. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo é lícito. O que é lícito? Lícito significa que é permitido. Eu posso fazer isso? Eu até já falei aqui uma vez, certa feita numa EBD, eu pregando ali na Vila Ramos, aí eu perguntei assim se eu poderia ir assistir um filme de sexo explícito. Eu posso? Pode. Eu posso ir naquele teatro, não sei nem se existe ainda, ali na Avenida Ipiranga, que tem cinema ali, que tem cenas de sexo ao vivo, um casal ali praticando sexo lá, e as pessoas pagam para assistir isso daí. Aí a gente pergunta: eu posso fazer isso? Posso, tudo é permitido. Ou será que não? Se eu não tiver dinheiro, aí eu não posso. Agora, se eu tiver dinheiro para pagar o ingresso, eu posso. Vou lá, até lá na igreja o pessoal falou: não, você não pode, você é pastor. Mas lá eles não sabem que eu sou pastor. Eu não levo minha carteirinha de pastor, pronto. Né? Entro lá, como diz a galera, de boa, assisto e vou embora. Porque tudo me é lícito. Todas as coisas me são permitidas. É aquilo que eu falei: Deus não proibiu ninguém de comer o fruto. Ele apenas falou: esse fruto você não toca. Mas ele vai continuar aí, ao alcance das suas mãos. Então, tudo é lícito, porém, nem tudo me convém. O que significa esta frase, nem tudo me convém? Nem tudo me é útil. Ou nem tudo me é proveitoso. Eu vou fazer alguma coisa e eu devo usar a minha inteligência. Isso vai me trazer alguma coisa boa? Vai ser proveitoso para mim? Isso vai ser útil para mim? Vou citar um exemplo: beber. Encher o canela, dormir na sarjeta, cachorro lambendo a boca. Misericórdia. Mas tem muita gente que faz isso. Assim de gente que faz isso. Chega em casa tudo sujo, rola no chão. Quantos e quantos alcoólatras não tem por aí que acontece isso? Eu vou dizer para vocês, comigo mesmo aconteceu. Comigo mesmo aconteceu. E o que é que isso foi útil para mim? O que é que isso trouxe de proveito para mim? Eu enchia a cara, ficava ali, chegava no dia seguinte: você não sabe o que é que você fez. Você fez isso? Não lembrava de nada. Parece que é uma amnésia.
amnésia alcoólatra, né, que o pessoal chama, sei lá, mas não tinha utilidade nenhuma. Em bailinho, boate, um monte de coisa. Dia seguinte, tinha nada de utilidade, nada de proveito. Por isso, queridos, pense, use a sua inteligência. Isso é útil para mim? Isso me traz algum benefício? Isso me traz algum proveito? Eu aproveito alguma coisa disso? Se não, fala, siga aquilo que o apóstolo Paulo disse, nem tudo me convém. Também nós não podemos esquecer, na nossa santificação experimental, que é o nosso dia a dia, que nós temos duas naturezas. Ok? Nós continuamos com duas naturezas. As pessoas que são do mundo, não. Eles não têm duas naturezas, têm apenas uma natureza, que é a natureza carnal. Por isso que eles fazem o que eles querem, deitam e rolam, pensam que não vão dar conta para ninguém, mas não. Mas nós temos a nossa natureza, duas: a nossa natureza espiritual e a nossa natureza física, carnal. Então está lá, ó. Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, ele diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estas se opõem um ao outro, para que a gente não faça aquilo que a gente quer. Quantas vezes a gente não tenta fazer o bem e acaba não conseguindo? Tantas vezes que a gente tenta não falar mal de alguém e acaba não conseguindo. É interessante que quando eu era criança, eu aprendi que existia isso daí, ó. Lembra? Do lado da gente tem um diabinho e do outro lado tem um anjinho. Passa até desenho, passa até filme sobre isso daí. O diabinho fica falando assim, ó, vai belisca aquela menina. Aí o anjinho fala: não belisca a menina, você é um menino bom. Oh, vai lá e rouba aquela carteira. O diabinho fala. E o anjinho: não faz isso. Não, isso daí não é bom. Mas sabem o que é tudo isso daí? Eu vou voltar até um pouco aqui, ó. Carne e espírito. Isso daí está tudo dentro de nós. Essa luta é uma luta interior, não é uma luta exterior. Não tem um de cada lado nos nossos ouvidos. Tem desenho aí que põe até os dois brigando, né? Essa luta é uma luta interior. Então, a nossa santificação experimental é isso. Mas para que a gente comece a conhecer aquilo que é lícito e não convém, que a gente tem essa liberdade. O que é que nós precisamos conhecer? Conhecer a verdade. É só a verdade quem dá liberdade. É só a verdade quem liberta. Somente a verdade pode libertar você. Pode fazer com que você tenha opção de escolha. Você pode escolher. Quando eu era viciado em cigarro, bebida, eu não tinha escolha. Ou eu fumava ou eu ficava maluco. Quando eu era viciado em bebida, eu não tinha escolha. Ou eu bebia ou eu ficava desesperado. Hoje eu sou livre. Deus me libertou. Jesus me libertou. Porque eu não sabia o porquê, qual o motivo que eu fazia aquilo. E hoje eu sei. Porque eu não tinha Deus no coração. Então eu procurava preencher com outras coisas. Hoje eu tenho a liberdade. Hoje Jesus me libertou. Por isso eu posso escolher. Só que isso é uma luta diária. O pessoal do AHA, não sei se alguém aqui já participou de palestra do Alcoólatras Anônimos, eles dizem assim, que você não deve dizer: eu nunca mais vou fazer isso. O que você deve dizer é assim: hoje eu quero
ficar limpo. Inclusive esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude existe também ali. Quem aqui participou, quem aqui conversou com os internos ali da clínica Adonai, sabe disso. Eles procuram trabalhar no dia a dia. Então, a nossa santificação experimental é uma luta diária, queridos. Lute contra o pecado, não desista. Por isso que eu falo, essa nossa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem para ser ouvida aqui e amanhã esquecer. Fazer de conta que ficou no passado. Sabe por quê? O pecado vai lutar contra você. O inimigo vai tentar te derrubar. Não pensa você que o inimigo não está nesse momento buzinando coisa aí no seu ouvido para você parar de ouvir a mensagem? Que está demorando, porque o pastor está repetindo, porque eu estou com sono, porque eu estou preocupado, porque amanhã é outro dia. Essas coisas o inimigo ele fica colocando, mas eu queria desafiar você. Lute. Toda vez que o inimigo tentar tirar a sua atenção da palavra de Deus, repreenda. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Lute. Com Jesus você vai ser vitorioso. E é uma luta, querido, diária. Lute todo dia contra o pecado. Ao chegar no final do dia, quando você se colocar de joelho na beirada da sua cama, que você vai orar e vai agradecer a Deus por aquele dia que você passou de lutas, por aquele dia que você passou de aflições, de angústia, você vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pequei menos do que ontem. O Senhor me deu forças para que eu pecasse menos do que ontem. Finalmente nós vamos ter o terceiro aspecto, que é a nossa santificação definitiva. Sabe quando ela vai acontecer? No arrebatamento. Ela vai acontecer naquele momento lá, que nós lemos lá no verso 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52. Ali eu destaquei somente a parte B: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se isso acontecer agora, nesse momento, a gente não sabe. Jesus pode voltar daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma década, daqui a um século, daqui a um milênio. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas o dia que ele voltar vai acontecer isso. Os mortos ressuscitarão, já não mais com o corpo corruptível, já não mais serão pessoas que ficam velhas, porque vão viver a eternidade. Então ali nós vamos ter a nossa santificação definitiva. Ali nós vamos passar por uma transformação, conforme diz ali, nós seremos transformados. Transformação é uma palavra grega que a gente ouve falar em outros aspectos. Ela significa metamorfose. Você já ouviu essa palavra? Quem estudou aí no colégio, né? A biologia ali do ensino médio, né? Sabe o que significa metamorfose. E o exemplo maior que a gente pode dar da metamorfose é da borboleta. Entra lá uma taturana, né? Não sei como é que chama aqui no interior, uma largata de fogo. Entra aquela largata, faz um casulo e quando sai uma borboleta. Transformação. É assim que vai ser a nossa santificação definitiva. Nós seremos transformados. Transformados em quê? Em pessoas que não mais envelhecem. Jesus vai nos chamar lá nas nuvens. Vai mandar os anjos aqui virem nos chamar. Vai nos dar o papel de santo.
vai dizer: você agora vai participar do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Como é bom, amados. Você já pensou nesse dia? Eu queria perguntar para você que está aqui essa noite, presta atenção aqui. Você já pensou no dia do arrebatamento? Você já viveu assim na sua mente o dia do arrebatamento? Você tem medo de altura? Sim. Tem, sonho, está vendo? Nesse dia você vai ficar lá no alto, lá no céu, lá nas nuvens. Mas como o corpo da gente vai ser transformado, modificado, a gente não vai ter medo. Interessante, né? E a gente vai ficar lá nas nuvens, olha, lá acima, entre o céu e a terra. Esse será o arrebatamento, quando nós seremos levados pelo Senhor Jesus, lá nas nuvens. E aí nós vamos passar a ter uma vida diferente. Tudo vai ser diferente. Então, queridos, concluindo, será que Deus tinha um sonho de ter um povo santo? Será que isso foi passado? Será que hoje Deus não pensa mais? Será que hoje Deus não planeja mais? Não. O sonho de Deus continua. O sonho de Deus permanece. E eu quero dizer uma coisa. Você, está vendo o dedo apontando ali para você? Não sou eu que estou apontando, não. Você faz parte desse sonho. Você continua no coração de Deus, fazendo parte desse sonho. Deus ainda tem no coração dele você sendo santo. Por isso que Deus quer que a gente comece a mudar de vida. Não é apenas você, sou eu também. O dedo que está apontando para você aqui está apontando ali para mim. Então não é só para vocês que está apontando. Você continua sendo um sonho de Deus. Mas para realizar esse sonho de Deus, é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por ninguém. Eu não posso decidir por você. É você quem tem que decidir. Então nós temos que ser santos. A nossa santificação posicional, tomar a posição de santo, será através da fé. Somente quem tem fé pode começar a se tornar santo. A nossa santificação experimental é lutar. Lutar aqui agora, lutar daqui a pouco, lutar amanhã, lutar na terça, na quarta, lutar no mês que vem, lutar no ano que vem. Não é apenas ser santo aos domingos, mas é ser santo todos os dias, todos os momentos. E, finalmente, nós vamos ter a nossa santificação definitiva, que é buscar ter no nosso coração todos os dias: Jesus vai voltar. Você já pensou isso? Jesus vai voltar. Por isso, essa santificação definitiva, eu tenho que buscá-la todos os dias, todos os momentos da minha vida. Crer em Deus, lutar e buscar. Esses são a característica principal. Mas eu tenho um desafio para você. Não sei se está dando para você ver direito essa foto que está aí. São muitas pessoas, é uma multidão. Talvez a gente esteja ali naquele meio. Muitas pessoas. O ser santo não significa estar com roupa diferente. Não significa estar com cabelo diferente. Não significa estar com
uma auréola em cima da nossa cabeça. Pessoas pararam, a gente usando aquele negócio assim, né? Ia ter gente que ia dar risada, e aquele cabo está dando um enfeite na cabeça. E enfeite na cabeça aqui no Brasil é outra coisa, né? Então é bom não andar com enfeite na cabeça, né? Mas ali no meio daquela multidão existem pessoas que são separadas por Deus. Por isso que eu queria deixar essa noite para nós um desafio, que você abrisse o seu coração. Abre o seu coração esta noite e declare com toda a sua voz, com toda a sua força, com todo o seu ser. Diga Gálatas capítulo 2, verso 20. Você lembra o que é que fala? Lembra alguém? Lembra Gálatas capítulo 2, verso 20? Lembra? A Sônia já vai colar, não fala. Lembra? Estou crucificado. Por isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu separei esse verso, porque eu queria que todos nós falássemos a uma só voz esse verso. Vamos lá? Todo mundo, todo mundo. Abra o seu coração. Se você não quiser abrir seu coração, não abra. Isso não é problema meu, porque conforme eu falei, é uma decisão pessoal. Mas agora eu gostaria de desafiar você a abrir o seu coração. Você não está fazendo nada para mim. Você não está fazendo nada para a igreja. Você está fazendo para você. E é um pedido, uma promessa, um voto que você está fazendo para Deus, dizendo: Senhor, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então nós vamos repetir devagarinho. Olha lá o coração batendo, é o seu coração batendo. Mas eu queria que você abrisse, que você rasgasse o seu coração e dissesse: não mais, vamos lá? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Vamos lá? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Quer ser santo? Amém? Quer ser santo? Amém? Entregue seu caminho a Jesus. Entregue a sua